Olá a todos, tudo bem? Bom, hoje eu venho trazer mais um vídeo dando seguimento ao anterior, que eu falei do livro do Augusto Cury, Não Desista de Seus Sonhos. Porém, hoje eu vou falar sobre as leituras que eu pretendo ler no ano de 2017. Bom, eu já vi bastantes vídeos assim, né, no canal, nos outros canais de YouTube, com pessoas programando as leituras e separando alguns livros para ler ainda este ano. E eu também fiz isso. Então, os que eu quero mostrar para vocês, o primeiro é esse aqui, ó, que é Teologias e Literaturas. Bom, esses livros que eu vou mostrar aqui, 3 deles foi comprado também na Black Friday e na Saraiva. Se quiserem, eu deixo os links aqui para vocês comprarem, tá? Bom, esse aqui é Teologias e Literaturas, Profetas e Poetas. Foi uma obra organizada por Selma Ferraz, Antônio Carlos de Mello, João Leonel, Rafael Novares, e são os organizadores da obra, onde cada um vai falar um trechinho. Pelo que eu entendi aqui, né, já que eu ainda não li, como trata, né? Cada um vai separar a sua, vai dar sua contribuição e montaram essa obra aqui. O livro tem mais ou menos aqui umas 422 páginas e alguns extras, né, que são imagens, que vocês podem estar vendo, ó, imagens. E entre outras coisas, tem uns extras aqui muito interessantes. Bom, parece ser um livro muito bom. Com certeza vai fazer parte aí das minhas leituras para esse ano. Bom, vou ler um trecho aqui de algo que me chamou muita atenção, bem aqui na introdução do livro. Que foi... É um fragmento de Max Carpentier, que é um fragmento de luz. Diz assim: depois de Deus, nada é mais livre que um homem sábio. Desde aí, é poética a comunicação entre o Criador e as suas criaturas. Todas as instruções do Senhor vieram em imagem e símbolos pela língua dos profetas. E profetas nada mais são do que poetas de cajado e ovelha perto, e harpas soluçando sobre as ramagens dos salgueiros. Pois bem, senhores, só uma diferença existe entre o profeta e o poeta. O profeta faz descer a beleza dos céus para a terra e o poeta faz a beleza subir da terra para o céu. Então, ó, só um trechinho mesmo, ou seja, de cara, eu já gostei do tema do título, né, do tema do livro, por falar de teologias, porque eu estou fazendo teologia, um curso de formação bíblica, né, e a gente está tratando diversos assuntos da Bíblia, livro por livro da Bíblia, então eu achei que poderia estar aprofundando aqui mais um pouco. E literatura, porque também sou formada em letras, né? Sou professora de português. Então, pronto, casou, né? Juntou duas coisas aqui que eu gosto e que eu amo estudar. Então, esse foi um dos motivos a mais para ter adquirido esse livro. Esse é um que eu vou ler e depois que eu ler, dando tudo certo, eu venho aqui e faço um resumo, venho contar mais para você do livro, tá? O próximo é esse aqui. Bíblia, Literatura e Linguagem. Como eu disse, né, estava nos relacionados com aquele ali. E Bíblia, né, estudo da Bíblia é o que eu tenho vindo feito, já que eu sou cristã, né, é sempre bom, quanto mais livro relacionado ao tema, melhor, ajuda a gente a entender de outros ângulos, né, o mesmo texto. E aqui vai também juntar com literatura e a linguagem, que é a modo que a Bíblia se expressa, como os textos são expostos, como eles são divididos, os capítulos. Então, vai fazer um estudo trazendo Bíblia ligado com a própria literatura da Bíblia, porque a Bíblia em si é uma literatura, né? A gente pode estudar os textos dela por meio da literatura e a linguagem propriamente da Bíblia que ela usa. Então, aqui vai estar falando... Bom, nesse aqui, na verdade, eu já comecei a ler ele. Já estou na página 43. Esse aqui, ele vai falar... Por quê? Que dentre tantas literaturas, tantos textos, né, que a gente conhece e que estuda, né, seja na escola, né, até o ensino médio, ou seja na própria faculdade. No meu caso, que eu fiz letras, né, é um curso que requer que a gente leia muitos livros, a gente acaba conhecendo muitos textos diferentes, e na maioria das vezes, eu acho que nunca, né, às vezes parece assim algum texto, tipo assim, fragmento retirado do livro de Mateus, capítulo tal, mas não aprofunda tanto e não fala do livro, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, tá aqui também. Da Bíblia mesmo, não fala. E isso aqui é um livro que é o mais famoso, né? O mais vendido, o mais conhecido do mundo. Mas não, e sempre vão lá para os grandes escritores, para os literários, né? Para as obras
os grandes cânones, e a Bíblia mesmo não é tão falada, mas a Bíblia ela é repleta de literatura. Então esse livro aqui ele vai falar o porquê de não ser a Bíblia levada para, de fato, dentro da sala de aula, dentro do ambiente acadêmico, e como ela poderia ser usada, né? Como ela deveria ser usada. Então, para professores auxilia muito, porque é um vasto conteúdo que pode sim ser e deve, né, ser usado. Como usar, por que não é usado, dentre outras perguntas relacionadas ao nosso campo de estudo. Vale muito a pena. Até onde eu comecei que eu tô gostando, eu não consigo parar e eu vou terminar ele logo. Deus quiser. Esse é o segundo, agora o terceiro, né? O terceiro também é esse aqui, ó. É O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. E lembrando que eu não falei o nome aqui dos autores, ó. Da Bíblia, Literatura e Linguagem é Júlio Paulo Tavares da Battiera e João Leonel. Os dois se juntaram para fazer, eles dividiram aqui o livro. Um vai falar de alguns livros que é do Novo Testamento e o outro de outros, né, das cartas e o outro dos evangelhos, e vai os entrepontos aí entre a Bíblia e a própria literatura. São também formados a níveis de doutores, é um livro muito bom. E voltando aqui para Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História, eu acho que é uma obra recente dele. E eu vi ele num programa de televisão falando sobre esse livro, eu fiquei encantada, admirada, eu queria o livro na hora, naquele dia ali, mas né, a gente tem que buscar, procurar, esperar chegar e comprar e tal. Então aqui já foram 28 milhões de livros vendidos e ele é o autor mais lido da década. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Augusto Cury alguma vez, né? Quem não leu algum livro já ouviu falar. Então aqui fala, a épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu, para desvendar a fascinante mente de Jesus. Então, quem que é esse homem mais inteligente da história? É Jesus. Então você imagina, um ateu, uma pessoa que nunca acreditou em Jesus, ele ficou indagando, né? Poxa, mas como ele fez tantas coisas, operou tantos milagres, como era a mente dele, né? Ele foi pesquisar e ele encontrou várias coisas. E eu não vou falar muito não, porque pode dar um spoiler, né? Vou deixar vocês lerem, porque essa é uma obra que vale a pena comprar, adquirir. Não é tempo gasto de leitura, não é tempo perdido, né? Na leitura, e não é também um dinheiro que você joga fora, não. É um grande investimento. Eu não comecei a ler ainda, mas por isso então eu vou ler aqui um pedacinho do resumo. O psiquiatra Marco Polo, bom, assim como o Augusto Cury, ele também é, né? Ele também é psiquiatra. Só que Marco Polo é um cientista respeitadíssimo, especialista no funcionamento da mente e autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção. Quando vai a Jerusalém participar de uma reunião da ONU, é desafiado a estudar a inteligência do homem mais famoso da história, Jesus. Mas ele é um dos maiores ateus da atualidade e se recusa a fazê-lo. Todavia, a plateia de intelectuais o instiga a realizar essa empreitada. Aí lá vai ele buscar, né? Então, depois de muita resistência, Marco Polo aceita o desafio. Monta uma mesa redonda composta de brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. Ele parte de uma jornada épica para saber se Jesus era o mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade, contemplar o belo e formar pensadores. Só um trechinho mesmo que o doutor Augusto Cury deixou aqui pra gente. Então, ó, recomendo. E depois que eu ler, eu volto para fazer a resenha, né? Um resumo aí, falar o que eu achei dessa leitura, que eu tenho certeza que vai me edificar muito. Bom, o quarto livro é esse aqui, ó. Foco, desenvolvimento no Novo Testamento. Só que eu adquiri os dois, o do Novo Testamento e o do Antigo Testamento também. Tá aqui, ó. Novo Testamento e o Antigo. Os dois são capa dura, né? Vocês podem ver que eles são ótimos livros, são livros muito bem feitos, muito bem montados, ó. Então, o primeiro vai tratar o Novo Testamento. Como assim tratar? Ele pegou todos os livros, livro por livro do Novo Testamento e explicou. Ele criou formas de olhar dividido o que cada livro fala. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui.
Tem as abreviaturas também. É um livro de estudo. E como eu disse, né, por cursar teologia, isso aqui ajuda muito, porque você consegue entender além da Bíblia, né, um estudo aprofundado além da letra em si, porque como a gente, né, no meu caso, assim, eu tenho pouco conhecimento, né, eu acredito que eu tenho muito que aprender, e já que essas pessoas são, né, dotadas desse saber, dessa sabedoria, e ótimos historiadores, estudiosos, então eles compartilharam isso com a gente. Então, às vezes você lê um texto e não consegue interpretar. E lendo o livro, sobre aquele mesmo texto, mesmo capítulo, mesmo livro, você vê coisas que sozinho não consegue, né? Então, eles dão essa mãozinha pra gente e facilita, né? E torna o estudo aí produtivo e enriquecedor demais. Então, aqui é dividido como... É assim, ó. O livro é desse jeito, tá? Então, ele não é simplesmente livro por livro, não. Ele vai tratar cada aspecto particular do livro, do texto, do capítulo. Além do contexto histórico, né? Ele vai fazer aqui a questão de datas, trabalhar com as datas, o local de origem, o destino, a ocasião e o propósito, as questões introdutórias, a gente vai saber o título e a autoria de cada livro, quem são os escritores. Vai ter um quadro aqui, ó, de governantes de cada período em que o livro era escrito. Vai fazer um paralelo entre a área em que estavam os escritores, o local, tudo certinho. Os domínios, né, no caso do domínio romano, quem que estava nele, quem que era o responsável na época, as divisões do império, enfim. Né, é um livro muito rico, muito enriquecedor, vale a pena sentar mesmo e nem que seja guardar um horário, um tempinho ali para ler todo dia e poder ficar bom mesmo de Bíblia. Né? Então eu separei aqui, ó, um argumento básico. Esse aqui, ó. Como se estivesse fazendo um resumo do que se trata o livro de Mateus. Eu peguei do Novo Testamento. Então aqui, ó, propósito. O propósito do Evangelho de Mateus é duplo. Tem um aspecto didático e um aspecto apologético, ambos relacionados ao conceito fundamental do reino messiânico. Aqui está um resumo que envolve o conteúdo e o propósito do livro. Então, aqui está em destaque. Eventos e ensinos selecionados do ministério público e particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel e para esclarecer o programa divino para o reino nesta presente era, à luz da ultrajante rejeição do rei Messias por Israel. E aí depois vem o desenvolvimento e partes por partes, que é desde o nascimento de Jesus, né, como Mateus vai falar sobre o início lá, que é a vinda de Jesus, até a morte, a ressurreição e encerra o livro. Vai falar parte por parte, capítulo por capítulo. Então, ó, vale muito a pena adquirir essa obra. Os dois, né, aqui vai falar sobre todos os... É um livro muito bom, todos os livros do Novo. Qualidade excelente. E do Velho, do Antigo, né, Testamento também, que... Né, não tem nada de velho, né? Ele é apenas antigo, mas que vocês vão ver que muita coisa daqui se complementa aqui. Então é necessário realmente ter os dois, adquirir os dois. É uma compra que vale a pena. Eu posso conseguir sim o site, eu acredito que possa vender pela internet, porque isso que eu comprei direto de um pastor de fora que veio ministrar no nosso curso, ele trouxe para os alunos que queriam. E ele conseguiu comprar lá na cidade dele. Então, acho que eu consigo ver o link, né? Para vocês estarem entrando aí, adquirindo. Os dois foi R$100, foi os dois por 100. Então, foi uma compra que valeu muito a pena, eu não me arrependi. E agora eu só quero poder cumprir minha meta e ler tudo isso em 2017, o mais rápido possível, para estar vindo mostrando aqui os resumos, as resenhas deles, trazer outros livros também, que eu tenho bastante coisa para mostrar ainda. Bom, eu agradeço muita atenção de vocês, logo eu volto com mais vídeos. Até mais, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus.